Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ruth Martins. Eu sou o Gabriel. Essa aqui é a Yumi Esther e esse é meu canal, sejam todos bem-vindos. Se você ainda não se inscreveu, Já se inscreve, curte compartilha. e comenta. É isso, gente. Bora pro vídeo? Bora pro vídeo, mamãe! E o vídeo de hoje vai ser sobre o quê, bem? Então, a gente separou aqui 5 perguntas que eu vou fazer sobre a maternidade para minha esposa. E ela vai fazer 5 perguntas para mim. Saúde! Saúde, não. E ela vai fazer 5 perguntas para mim sobre paternidade. Como tá sendo? Vocês vão ver as perguntas aí, vamos acompanhar. A primeira pergunta. Qual foi o momento em que você realmente sentiu sou mãe? Eu acho que assim, eu tive a minha gravidez, né? Só que aí eu caí na real mesmo quando eu tive a minha filha, depois de alguns dias ainda. Então, quando eu ganhei ela, eu falei, meu Deus, eu consegui, a minha filha nasceu, eu sou mãe, mas passou um tempo, entendeu? Eu acredito que foi depois do puerpério, porque o puerpério foi uma fase difícil pra mim. E aí eu não conseguia olhar, assim, as coisas e, como que eu posso dizer, bem, viver o momento, sabe? Então, eu não tava conseguindo viver muito bem o momento. Então, eu acredito que eu parei e falei assim, nossa, eu sou mãe. Quando passou, assim, alguns dias do puerpério, que veio uma alegria imensa. Eu já tava muito alegre, mas eu tava passando pelo puerpério, então tava um misto de sentimentos. E aí foi quando eu falei, nossa, eu caí na real, sabe? Foi um baque, assim, de sentimentos e coisas. E foi maravilhoso. E tá sendo maravilhoso até hoje, né, Gami? Qual foi o maior aprendizado que a paternidade trouxe pra você? Parando pra refletir assim, eu entendi que hoje a paternidade tem me dado a experiência de como se eu tivesse aprendendo na prática o amor de Deus por um filho, sabe? Tipo, foi como se eu quisesse fazer qualquer coisa que trouxesse o bem pra minha filha, sabe? Tipo, não consegue pensar duas vezes, você o simples sorriso que ela dá e isso já traz uma paz no coração. Mas isso, sabe? É como se isso estivesse me mostrando o amor de Deus pela gente, porque às vezes a gente acha que Deus não tá olhando a gente, ou às vezes a gente não entende o que tá acontecendo, e aí a gente percebe que na verdade ele tá todo momento ali cuidando da gente, nada sai do controle dele. Então é isso que tem me ensinado bastante, sabe? Desde o dia que ela nasceu foi esse amor, sabe? Próxima pergunta pra você. O que mais mudou depois que a sua filha nasceu? Acho que foi igual a o que você falou. Eu acho que eu comecei a ver as coisas de outra maneira e sentir de outra maneira. Eu não penso mais em mim. Por exemplo, eu vou comprar uma coisa, eu penso nela. Quero alguma coisa, é ela. Tudo é ela, entendeu? Então, eu coloco a necessidade dela acima de tudo, entendeu? Deus em primeiro lugar, a gente também, só que ela tem sido a prioridade de cuidado, entendeu? Eu acho que mudou em mim o fato de agora eu mudei as minhas formas de ver as coisas, de agir. Eu acredito agora que, como eu sou mãe, eu preciso ter essa posição de cuidado, de saber o que ela precisa. Mudou tudo, mudou a rotina, mudou o meu jeito. Eu acredito que eu continuo sendo brincalhona, igual eu era, eu não mudei em relação a isso. Mas mudei a minha visão, realmente, porque pra mim agora minha filha é tudo. Tem alguma coisa na rotina com a nossa filha que você ama fazer e ninguém imagina? Acho que não é uma coisa que ninguém imagina, mas uma coisa que eu gosto bastante é quando a gente chega em casa, começa a, tipo, rir muito, e aí a gente começa a rir também junto, e, tipo, é aquele momento em família que começa a se criar, eu acho que é um momento muito, muito bom, assim, que, tipo, Sim, divertido. nossa, sabe, você imaginar e pensar que isso é algo que é raro, sabe? A gente se sente até privilegiado, porque é algo raro hoje na sociedade, na nossa realidade, uma família unida, alegre, que tem uma estrutura bem estruturada, sabe? Isso é um privilégio, sabe? Todos os dias, esses momentos. Próxima pergunta. Qual foi o maior desafio da maternidade e como você lidou com ele? O puerpério. No momento, o que tá sendo mais difícil é a privação de sono, porque eu tenho que acordar durante a madrugada. Depois que a Yumi fez 4 meses, ela mudou totalmente o sono dela, ela acorda muito, então de madrugada eu tenho que ficar acordando direto, não consigo dormir direito, ela não dorme direito, então eu fico muito exausta, por causa disso não consigo descansar. Mas o meu maior desafio foi o puerpério. Foi quando eu tive a Yumi, vim pra casa, mesma semana, passei uma semana muito mal. Você lembra que eu chorava todos os dias? Eu chorava muito, não sabia o porquê. Teve uma vez que, nossa, eu achei que eu ia morrer de tanto chorar, gente, porque eu não tava aguentando. Era uma tristeza que eu sentia, uma tristeza tão grande no coração, uma angústia tão grande, eu não entendi o porquê.
eu falava com Deus, porque mudou tudo, né? Eu tava me reconstruindo. Quando nasce uma bebê, nasce uma mãe também, ela tá sendo reconstruída e tudo mais. Então, tudo dentro de mim, uma mudança imensa. E pra mim foi o puerpério, que eu fiquei uma semana muito mal. Meus pais chegavam aqui e quando eles chegavam eu olhava pra cara deles e eu começava a chorar, eu tentava segurar o choro. De madrugada, né, bem, você acordava com eu soluçando de chorar. Eu com ela nos braços, eu não entendia, porque eu não tava sentindo aquela alegria que tanta gente falava, porque eu tava muito triste, imensamente triste. E eu venci o puerpério, a dor e tudo, porque eu orei muito, muito. Eu, nos momentos de tristeza, eu orava falando, Deus, eu não aguento essa tristeza, eu não quero isso, porque eu quero curtir o momento, eu quero viver o momento com a minha filha, eu não posso, a minha filha nasceu, eu tô realizando o meu sonho, eu não posso deixar isso tomar conta de mim. Porque, para mim, eu tava entrando numa depressão pós-parto, sabe? E tava ficando tudo muito complicado. Mas depois de alguns dias, eu senti a alegria que eu tanto queria. Até hoje. E também foi desafiador os momentos da amamentação também. Em si, eu creio que a maternidade é bem difícil em tudo. O puerpério, a amamentação, que foi muito difícil, você sabe. Eu sofri demais, eu chorava quando amamentava. Os meus seios feridos, sangrando, né, bem? E foi praticamente um mês pra isso passar. Então foi bem difícil. Mas eu venci e estamos aqui até hoje. Isso. Com a graça de Deus, né? Te surpreendeu na minha forma de ser mãe. Até hoje me surpreende. Quando a Yumi tá, tipo, muito estressada e chorando muito, assim. E às vezes eu olho assim, eu falo, meu Deus do céu, sabe? Bate uma canseira. Você pensa assim, o que que eu faço? E eu olho pra ela, às vezes ela cansada, sem exausta, sem paciência. Mas ela, quando ela pega a Yumi no colo, ela consegue acalmar a voz, consegue falar tranquilamente com ela, consegue consolar ela de uma forma que eu não consigo, de verdade, eu não consigo. Então eu acho que isso me impressiona bastante, sabe? Vamos para a próxima pergunta. Tem algo que você achava que ia ser de um jeito, mas na prática foi totalmente diferente? Tem várias coisas. Eu acho porque assim, às vezes as pessoas na internet, elas mostram algo que não é a realidade, sabe bem? Então, eu via muitos vídeos, por exemplo, perfeitinhos, perfeitos, sabe? Vídeos perfeitos das pessoas mostrando, não mostrando as dificuldades da maternidade. Eu não via, assim, as pessoas postando a vida real, sabe, gente? Eu sempre via a pessoa postando, a maioria das vezes, as partes perfeitas. O bebê chorando, dá uma má e dorme já. E tendo tempo pra fazer as coisas, pra arrumar a casa tudo arrumadinho, perfeita demais. E conseguindo gravar os vídeos, por exemplo. Tem gente que consegue gravar vídeo de rotina com o bebê de madrugada, a todos os momentos. E eu achei que eu ia conseguir também, mas daí logo que a Yumi nasceu eu percebi, eu não vou conseguir, porque não é assim. Eu parei de pensar assim em vídeos, gravar. Eu queria muito gravar a rotina dela, tanto que até hoje muita gente pergunta, né? Só que eu não consigo, por quê? Porque é muita coisa. Como é que eu vou ficar mudando o celular de uma posição pra outra? Eu preciso pegar ela e ir pra tanto. Eu preciso ir no banheiro, pegar a banheira pra colocar no quarto. Como é que eu vou gravar isso, entendeu? E tipo, querendo ou não, também cada criança é uma criança. Sim. Tem criança que é muito tranquila, assim, de questão de, tipo, chora, aí você dá um leite, ela já dorme. Agora, eu acho que é meio que a personalidade já da criança ser formada ali, né? Fora que tem outros pontos aí, eu tô respondendo essa pergunta. Mas é exatamente isso. Então, eu via muito a maternidade de uma forma que as pessoas postavam perfeita. Mas é porque eu acredito que algumas pessoas têm ajuda de gravação, essas coisas, né? De a casa e tudo mais. Eu tive muita ajuda, eu tenho até hoje. Porque minha mãe me ajuda, meu esposo me ajuda, né, bem? Mas assim, eu achava que ia ser de outra maneira, isso. Acho que a nossa rotina é bem diferente. E eu achava também que a madrugada não ia ser tão cansativa como é até hoje. Porque a Yumi já tem 5 meses, mas tá bem cansativa. No começo, a Yumi mamava assim, já chegou a dormir 6 horas direto, madrugada, né? Só que aí, passa um tempo, piorou. Eu acho que outra coisa também que eu achei que não ia acontecer é o fato de que você disse, eu sempre tô ali pra ela, então eu me dou o máximo, porque você não consegue pegar ela, tipo, e ela se acalmar, assim, sabe? Mesmo então, que eu tente e queira, ela sente o cheiro da minha esposa, sente, tipo... Saudade, parece que sente saudade, sabe? né? Até sua mãe, quando vai pegar, às vezes ela pega e já quer ela também.
Por mais que elas estão mais juntas, né? Então, tipo, eu trabalho praticamente o dia inteiro, chego à noite e vejo a minha filha. Então, aí acaba que ela tá mais acostumada, bem mais acostumada com você, que é a mãe e tudo mais. Então, E aí não tem isso, entendeu? De, qualquer coisinha eu dou pro Biel, ele fica o dia todo assim, não tem tipo, como. por mim, gente, eu ficaria tranquilo, não tem Sim, problema. ele se esforça ao máximo, gente. Não tô falando que não se esforça, tá? Ele se esforça ao máximo, ele fica com ela. Por exemplo, tem dias que é sábado e domingo, quando ele tá em casa, eu também tô. Eu peço pra ele, bem, fica com ela fica com ela de manhã, porque eu tô com muito sono, eu tô exausta. Ele vai, pega ela. Tem dias que ela fica calma, né, bem? Tem dias que às vezes eu acordo, sei lá, 6 horas da manhã ou 7, e aí eu pego ela, fico com ela, ela fica de boa comigo, às vezes até a hora do almoço, assim. Então, mas tem dias que ela não fica. Não fica, Aí entendeu? dá tipo 2 horas no máximo, ela já não quer mais, ela começa a ficar agoniada, começa a sentir falta, e aí. E também pra dormir. Eu acho que a maior dificuldade é dormir, né, bem? Dormir. Ela meio que como se eu conseguisse botar ela pra dormir, porque ela sabe que sou eu. Por exemplo, ela tá chorando, 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 né, bem? Mesmo tendo ficado com você de boa, quando ela começa a chorar, você não consegue acalmar, mas eu Aí, chego, eu pego ela. Só de pegar, assim, acho que ela já olha pra ela e já se acalma. Eu acho que isso pra mim foi um baque, sim. Quando eu percebi, falei, é a mãe, tem que ser a mãe. É igual aquele filminho lá. Não é a mamãe, não é a mamãe. Não é. É isso. Mas a gente tá conseguindo. Sei. O que você acha que mais mudou na sua vida? Mas mudou é o descanso, assim, sabe? Tipo, não é nem por nada não, mas é o que realmente mais mudou, assim, porque antes a gente podia, sei lá, chegar em casa, a gente assistia alguma coisa até mais tarde, e hoje não, hoje a gente fica, tipo, pensando, poxa, vamos ver, acho que é melhor a gente dormir, né? Aproveitar pra E dormir. quando vai dormir, Mas aí não quando dá. vai dormir, aí eu me acordo. E, tipo, acho que a parte mais difícil é isso, é acordar de madrugada. E na maioria das vezes ela faz de tudo pra não me acordar. Só que às vezes não tem jeito, porque às vezes ela precisa de algum auxílio, sabe? Aí, ou então às vezes eu acordo eu mesmo assim e vejo. Isso meio que, tipo, tá pensando na sua filha, e aí até você voltar a dormir de novo, descansar, você meio que não descansa muito bem, assim, sabe? Eu acho que isso é o que mais mudou, assim, diferença maior. Porque antes a gente ia dormir praticamente acordar tranquilo. Porque E a hora que quisesse. a gente não ia ter uma preocupação assim, tipo, de tá com fome. Nossa, aí eu me tá doentinha, então, tipo, é isso. Verdade. Tem o remédio pra dar na hora certa, sabe? Porque querendo ou não, às vezes a gente tá doente, a gente toma um remédio, mas a gente sabe, assim, tipo assim, a gente sabe o que a gente tá sentindo. Então, a bebê não, a gente tem que saber o que ela tá sentindo e ela não tem como falar pra gente. Verdade. Então, tipo, imagina. E também eu penso assim, que a mente não descansa. Porque eu sinto que a minha mente não descansa. Eu sinto que já faz muito tempo que eu não descanso, que eu não durmo, sabe? Pra mim, a minha mente, mesmo que eu deite, cochile, 2 horas, assim, que é o que eu máximo, que eu durmo 2 horas, direto, eu acho que a minha mente não descansa. Porque é como se eu acordasse e não tivesse dormido nada. Mas Deus vai dando graça. Deus vai dando graça e a gente não tá reclamando, tá, gente? A gente tá respondendo essas A perguntas. gente só tá contando a Da nossa realidade, experiência. a nossa experiência, tá? O que mais te emociona quando você olha pra nossa filha? Eu olho pra ela e eu consigo sentir o amor, sabe? Um amor verdadeiro. Um amor que é real, um amor que é imenso. É grande, é como você falou, que é como que o amor de Deus, sabe? E eu sinto isso. Eu olho pra minha filha, eu vejo os olhos dela pra mim e é como se eu visse que ela me ama também. Quando ela olha pra mim e dá um sorriso, porque ela sorri muito, ela é muito sorridente, né? Ela é muito sorridente, então me emociona muito ver ela sorrir. Às vezes eu tô olhando pra ela e começo a chorar porque eu falo, meu Deus, a minha filha é muito linda. Eu oro, momentos que eu oro com ela, entregando ela pra Deus, porque Deus falou que ela vai ser muito usada por Ele. Entrego ela pra Deus e o que me emociona é saber que ela tá crescendo rapidamente, bem, que o tempo tá passando muito rápido, gente, e às vezes eu pego as roupinhas dela e eu fico falando, meu Deus, como é que passou tão rápido assim?
Quero aproveitar cada momento, então todos os dias pra mim, apesar do cansaço, todo momento pra mim é único. Quando eu acordo de madrugada, quando eu tô olhando pra ela, ela mamando, que agora ela começou a puxar, a morder e a olhar assim, sorrindo no peito, é muito lindo, os olhinhos dela brilhando. Ela transborda a felicidade. Então, mesmo que a gente esteja passando por um dia difícil, mesmo que eu esteja num momento difícil, doente, porque a mãe quando tá doente, as pessoas a gente quando tá doente, a gente ainda tem que cuidar. Ela transborda tanto amor que nos cura, nos consola, sabe? Então, é isso que me emociona mais. Olhar pros olhinhos dela e é como se ela estivesse falando, mamãe, eu te amo e eu tô aqui. É muito lindo. Se você pudesse mandar um recado, você, de antes de ser pai, qual seria? Eu diria, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Acho que antes da Yumi nascer, eu ficava muito preocupado por mais que Deus já tinha falado pra gente que ele ia sempre prover tudo pra ela, mas eu ficava pensando, tipo, meu Deus, eu quero, tipo, dar o melhor pra minha filha. É tão triste uma pessoa querer, assim, dar alguma coisa pro filho, ou querer cuidar da saúde e não tá podendo. Então eu ficava meio com medo, sabe? Tipo, de eu não conseguir trazer uma vida boa pra minha filha e tal. E eu ficava com medo, assim, eu acho que uma coisa que eu ficava com medo era dela não conseguir, nascer assim, com pouca saúde. Eu confesso que eu ficava com medo disso acontecer, porque eu sei quão difícil é uma criança doente, sabe? E dói tanto no coração da gente. Só que hoje eu vejo que quando ela nasceu com tanta saúde, assim, sabe? Tipo, tão forte, que isso foi algo que me trouxe uma alegria tão boa. E eu pensei, né? Tipo, nossa, isso é um presente, é uma dádiva, porque tanta criança que nasce, a gente vê tanta criança que nasce com tanta dificuldade, que os pais não têm condições de cuidar, que aí eles querem fazer o melhor, mas não pode, sabe? Isso é uma coisa que dói no coração, você querer fazer e não poder fazer, sabe? Porque a situação não te permite fazer. Então, eu dou graças a Deus, porque a Yumi, ela cada dia mais ela tem ficado mais forte, mais alegre, mais feliz. E eu sei que Deus guarda muito ela, Deus cuida muito dela, da saúde dela, porque tem tanta coisa principalmente a gente que tá aqui na internet, eu sei que tem muita gente que ama a gente de coração, que gosta, que se inspira na nossa vida, mas também tem muita gente que, infelizmente, eles não gostam, assim. A gente já soube de algumas coisas também, assim, que a gente ficou até preocupado e tudo, mas a gente sabe que Deus, ele é maior que todas as coisas. Verdade. O nome dele é maior que tudo e todos, então a gente se tranquiliza nisso, sabe? Só que a gente percebe que a maldade existe, sabe? O mal, ele não brinca, o mal, ele não dá trégua, então a gente tem que estar sempre em vigilância, sempre em oração, sempre ligado com Deus mesmo, sabe? E a gente, desde a gestação, a gente sempre entregou a Deus a Yumi. Então eu acredito que Deus colocou muito a mão dele, porque a gente sempre teve Deus como prioridade. E a gente sempre entregou a Yumi a Deus. Então ela não pertence a nós, ela pertence a Ele. Exato. A minha gestação, como eu disse pra vocês, foi uma gestação muito difícil, de muita enfermidade pra mim. E eu pedi muito a Deus que não fosse pra Yumi, que tudo que eu estava sentindo, tudo que eu estava passando, que não afetasse ela. E quando ela nasceu, ela realmente nasceu forte, ela nasceu saudável, ela nasceu gorda, ela nasceu linda, nasceu com os olhos abertos, assim, olhando pra mim. Sim. Então, Deus fez além do que a gente sonhou. E ele continua fazendo. A maternidade é desafiadora, mas você consegue. Então, você que tá aqui, que tá passando por um momento difícil da maternidade, acalma teu coração. São fases. Entrega tudo ao Senhor. Ensina o teu filho o caminho que deve andar também. Fale de Cristo, coloque Deus na tua casa e vai dar tudo certo, né, bem? Exatamente. É isso. Eu acredito que filhos são o futuro da geração, sabe? Tipo, Deus, ele entrega pra gente os filhos com um propósito. São como
são como pedras para ser esculpida. São joias que a gente tem que cuidar É a herança do Senhor. Os filhos são herança do Senhor, então Ele entrega nas nossas mãos, não pra gente achar que a gente pode fazer o que a gente bem entender, mas a gente fazer o melhor que Cristo quer que a gente faça, sabe? Sim. E literalmente ensinar o caminho que Ele deve andar, mas não é qualquer caminho, mas é o melhor caminho. E o melhor caminho você só consegue ensinar quando você é ligado com Cristo, porque é Ele que te dá a direção para você passar e conduzir aqueles que estão com você. Então, é uma dádiva, sabe? Tipo mesmo, a gente poder ter uma criança e poder esculpir ela conforme a vontade de Deus. Sim. Então, é isso que a gente tem que ter em mente e nunca desistir. Porque nossos filhos, eles vão ser a geração e a gente vê como que tá a geração de hoje em dia. Então, a gente tem que criar uma geração que seja mais forte e firme nos princípios, na Bíblia, em tudo. Porque eles vão trazer propósitos de Deus na vida desta terra aqui, que vai ser impressionante. Eu tenho certeza que a Yumi já veio para fazer uma diferença enorme. Vai ser muito usada por maior Cristo. Maior do que a gente imagina. Então, Verdade. não para nossa glória, não para dela, mas para a glória de Deus. É isso. É isso. Amém. Amém. Foi esse, gente, o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Ficou grande, mas eu acredito que vocês gostam de vídeo grande, então é isso aí. Não esqueça de comentar aqui e ajudar a gente compartilhando esse vídeo, tá bom? Tchau, gente. É isso aí. Tchau, gente. Fiquem com Deus.